da comunicação social, no seu conjunto, com destaque para alguns órgãos, em órgãos de informação em particular. E isto é o que a nossa justiça tem de mais perverso. É que, mercê da atuação conjugada de alguns magistrados, de alguns polícias e de alguns órgãos de informação e jornalistas, as pessoas, os suspeitos de um crime, os arguidos de um crime, já chegam à porta do julgamento, já lá chegam condenados. E não é o Ministério Público que vai ter que provar a sua culpa, são eles que vão ter que provar a sua inocência. Isto é uma perversidade, independentemente de saber de que lado está a verdade. Porque ninguém pode dizer, só pelo que leu pela comunicação social, de que lado está a verdade. E muitos telespectadores levantavam também essa dúvida. Aurora Ferreira, Liga-nos Lisboa. Boa tarde, Aurora. Boa tarde, eu gostava de dar também a minha opinião e é a seguinte, o Carlos Cruz devia já estar preso há muito tempo. Os outros todos também. O nosso dinheiro anda para aguentar esta palhaçada de recorrer. O Carlos Silvino, penso que não está preso ainda porque está colado a pessoas de dinheiro e a pessoas que, portanto, têm posses e têm bons advogados para pagar. Isto é uma fantochada. O Carlos Cruz não devia ter tempo de antena para vender a sua verdade, porque eu acredito na justiça portuguesa e, mais uma vez, a justiça veio dizer que eles abusaram das crianças que estavam sob a tutela do Estado, eles com filhos, e foi uma vergonha. Portanto, esse senhor que escusa de chorar para as televisões com aquela cara de santinho, porque a justiça, mais uma vez, veio confirmar com os dados que tinha em estudo, chegar à conclusão que efetivamente o senhor andou a abusar de crianças indefesas. Só tenho pena é que efetivamente esse senhor tenha dinheiro para recorrer, porque ele devia estar preso e assumir o seu erro. Era capaz de, a opinião pública, o desculpar. Agora, ele querer continuar a vitimizar as vítimas que já por si já têm um passado antes e depois, que é uma desgraça, ele continuar a dizer que é tudo uma cambada de mentirosos e mais não sei quê. Portanto, a minha opinião é esta: esse senhor não devia ter tempo de antena para vender os seus livros, ele que vá vender xuxas para a porta da maternidade, porque provavelmente também ganha dinheiro. Gosto muito do vosso programa. Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde, Aurora, obrigada. Vítor Silva, Liga-nos da Horta. Boa tarde. Boa tarde, Vítor. Dimas, não é? Como? É Teresa Dimas, não é? Sou, sim. Boa tarde para si e para o seu convidado, o Sr. Dr. Marinho Pinho. Portanto, é o seguinte, das três uma, ou os arguidos realmente são culpados, ou a investigação foi mal feita e os investigadores têm que ser chamados à justiça e responder para aquilo que fizeram, ou as crianças estão a mentir e realmente também têm que ser julgadas para aquilo que disseram. Isto é simples, a culpa não pode morrer a solteira. Não pode realmente estar aqui a fazer a coisa. Das três hipóteses há uma, ou realmente os arguidos são culpados e têm que ser condenados, ou os investigadores investigaram tudo mal e também têm que ser realmente chamados à pedra para realmente se pronunciarem sobre isso e realmente serem responsabilizados para aquilo que fizeram, ou as crianças mentiram e realmente também têm que ir. Isto não pode dar em nada, não é? Não pode dar em nada, realmente isto tem que chegar a uma conclusão. Muito obrigada, Vítor, pela sua participação. Avançamos para ouvir Eduardo Soares, Liga-nos de Lisboa. Boa tarde, Eduardo. Muito boa tarde, Dona Teresa, Sr. Bastonário. A minha questão tem a ver primeiro com a investigação. Ou seja, aquelas crianças, que na altura já não seriam tão crianças assim, foram interrogadas pela polícia sem presença de familiares, sem presença de psicólogos, sem gravação, sabendo nós que são crianças frágeis, seriam provavelmente crianças frágeis, como é que se pode comprovar que não lhe foi, de certo modo, incutido na cabeça figuras, ideias, etc. Isso é uma parte da minha questão. A outra parte é um termo que apareceu durante o julgamento e que, posteriormente, para meu espanto, apareceu no acórdão, que é a ressonância de verdade. Pergunto eu ao Dr. Marinho, será que isso vai fazer jurisprudência? Será que de hoje para amanhã qualquer juiz pode julgar quem quer que seja porque viu nos seus olhos ou viu na sua expressão facial uma ressonância de verdade? O que é isso na realidade? É só.
Boa tarde. Muito obrigada pela sua participação. Avançamos para ouvir Silvia Pedro, liga-nos de Figueira da Foz. Olá, boa tarde. Boa tarde. Olha, também tenho uma opinião, mas realmente é muito, muito, muito triste, porque eu tenho esclerose múltipla e não sei, infelizmente, de hoje para amanhã, o que é que me acontece. O que me acontece é que essas pessoas realmente ou estão cegas ou estão loucas, eu não sei. O problema é muito mais grave do que isto. A esclerose múltipla, por exemplo, é uma doença, não é? Agora, o que é que as pessoas se podem defender em relação a uma doença que a pessoa tem ou à saúde atual das pessoas? Não pode ser. As pessoas têm que ter a verdade. A verdade tem que ser dita. A verdade tem que ser simplesmente olhar nos olhos e ver a verdade. A verdade não se vê, observa-se. E observar a verdade não é dizer que eu sou política, que eu sou feliz, que eu sou não sei o quê. Ninguém é feliz se a linguagem não for fonte da vida universal. Muito obrigada, Silvia, pela sua participação no Opinião Pública. Boa tarde. Muito obrigada pela sua participação. Avançamos para ouvir Mário Costa, liga-nos da Amadora. Mário? Muito boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. 2 pormenores só. O primeiro, eu acho que a esmagadora maioria das pessoas que falam nestes programas não sabem o que dizem. Não têm a verdade, não têm nada. Não sabem rigorosamente nada. Às vezes nem jornais leem. O que os move, às vezes não sei. É por algumas tristezas interiores que dão-lhes depois 3 tipos de desabafos. Isso é triste. Porque a justiça não pode ser feita com aquilo que as pessoas pensam. Segunda coisa. Eu tenho 59 anos. Desculpe, estou? Estou a ouvi-lo, Mário. Ok. O segundo pormenor. Eu tenho 59 anos e no início dos anos 80 fui repórter de crime em alguns jornais deste país. E fiz parelha com um jornalista muito conhecido, o Valdemar Pinheiro, que trabalhava na altura no Correio da Manhã e trabalhadores. E fiz muita reportagem sobre estas coisas da pedofilia, que na altura não chamava de pedofilia. E lembro-me muito bem das dezenas de crianças, que estavam ali em frente aos Jerónimos, que pertenciam à Casa Pia e ao Instituto Jacó, e que iam ali à caça dos senhores de dinheiro. Eram dezenas de miúdos. Eram colmeias. Chegou a ser feitas algumas reportagens nesse sentido, já para não falar dos miúdos que andavam no Parque Meyer, não é? Portanto, estas coisas, há aqui muitos culpados. Aqueles miúdos, nenhum deles era, naquela altura, e estamos por isto no tempo, não se falava em pedofilia da forma como se fala hoje. Portanto, nós temos que perceber que muitos, ou quase todos os miúdos que andavam naquela vida eram inocentes. Eles andavam ali para ter melhores roupas, para terem dinheiro. Portanto, eu não os vejo como criancinhas, coitadinhas, enfim, que foram ali. Eles entravam no jogo sujo do sexo, porque tinham proveito disso. Toda a gente sabe que isto é verdade. Eu andei muitíssimos anos a fazer reportagem suja, reportagem de crime, em tantas zonas, meu Deus, e nós, só que anda no terreno, é que vê a miséria que existe com certa gente, independentemente da idade. Portanto, há boca para não esquecer que muita desta gente não está no quadro de honra. Era só. Boa tarde. Obrigada, Mário. De qualquer maneira, regressamos aqui ao estúdio. De qualquer maneira, um adulto que se envolve com uma criança é pedofilia, ponto final. Não vamos por aqui. A pedofilia é um conceito clínico. A pedofilia não é um conceito do direito criminal. O direito criminal é o abuso sexual. A pedofilia está generalizado agora quase como crime, mas é um conceito. Sim, mas de qualquer maneira abusar clínico. De crianças que... O que é considerado abuso? Mas não é propriamente esta ideia de que as crianças são perversas, enfim. Não, há casos... Sim, mas faz-me alguma confusão, sinceramente. Sem dúvida. Mas eu conto-lhe um caso que aconteceu. É narrado num livro de medicina legal, de um grande medicologista de psicologia forense, que é o Henrico Altavilla, em que uma miúda de 7 anos acusou um adulto de ter feito sexo com ela. E descreveu em pormenor o que é que ele lhe fez e o que é que ele lhe disse.
E o Tribunal disse que, aliás, esta criança traz aqui palavras e conceitos que nunca poderia ter para a sua idade. E, portanto, só lhe pode ter... E condenou o homem a 13 anos, ou 11 ou 13 anos. Sim, mas isto foi nos anos outra 30 coisa, ou 40. Espera. E sabe o que é que aconteceu depois? Veio-se a saber, porque a própria criança depois confessou 4 ou 5 anos mais tarde, em conversa com outro, e acabou por... Ela, por mero acaso, brincando no sótão de um palheiro, assistiu a relações sexuais entre esse homem e outra rapariga. Sim, mas de qualquer maneira é outra coisa do que está a ser dito aqui por este telespectador. Mas só para lhe dar um exemplo de que muitas vezes também é verdade. E essa criança, essa miúda, assistiu àquilo e colocou-se no lugar da outra mulher. Mas isso foi o que aconteceu, por exemplo, no caso que um telespectador dizia aquele caso outro em França. Em França e na Galiza as crianças também. tinham de facto sido abusadas, não tinham sido abusadas pelos vizinhos, tinham sido abusadas pela família. E a Justiça fez o seu papel e descobriu os culpados. Foram todos absolvidos. Infelizmente, alguns ainda tiveram que cumprir pena de prisão, mas pronto, isto de qualquer maneira, em relação ao que este último telespectador estava a dizer, é uma coisa diferente. É como se as crianças estivessem à espera que os adultos cometerem. Claro. Um adulto comete um crime, sabe o que é que está a fazer, não é? Isto é uma opinião, deste telespectador, como outras que aqui ouvimos. Sim, deixe-me só dizer aqui uma coisa relativamente à espectadora Aurora, para explicar porque é que o Carlos Silvino não está preso. Porque ele já cumpriu o tempo máximo permitido de prisão preventiva. E, portanto, não pode estar mais tempo preso, só pode voltar à prisão quando transitar em julgado a decisão que o condena. E quando lá voltar, terá mais, condenado a 15, descontando os 4 anos que lá esteve, terá mais 11 anos de prisão para cumprir, se mantiver esta pena. Aqui muitos telespectadores a questionarem onde é que está a verdade. Estes processos longos, que era uma coisa... Assim. Estamos aqui na reta final e eu queria que falasse estes longos processos, destes 10 anos de informação, Isto de Carlos Cruz veio à televisão, de Edita Livro, os jornalistas fazem perguntas... Este processo é o melhor exemplo que existe daquilo que não deve ser a justiça. E aprendemos alguma coisa? Falava há pouco do papel dos jornalistas. Nós aprendemos com as coisas boas e com as coisas más. Assim é preciso, haja a humildade para se aprender. Porque para aprender é preciso ser humilde e não é com arrogância nem com persporrência que se aprende. Este processo é negativo em todos os seus aspectos. Começou de uma forma absolutamente incompreensível. Tinha objetivos políticos marcados na sua gênese, porque as crianças do processo Casa Pia, as crianças e as pessoas, eram abusadas desde os anos 60, 70, 80. Toda a gente sabia aonde. Sim, pelos vistos, este último telespectador sabia, não é? E só se instaurou o processo quando se permitiu que dele se pudesse tirar ilações políticas, e tiraram consequências políticas, estouraram com a direção do Partido Socialista, com não sei quando, e só nasceu aí. Independentemente de ser verdade ou não, aquilo porque agora as pessoas que lá estão foram acusadas e foram condenadas, ainda não transitadas. Portanto, este processo nasceu a partir daí. Deixe-me falar aqui nesta questão da ressonância da verdade. O que marca a justiça de um país civilizado em relação à justiça da barbárie e dos países não civilizados é o princípio da presunção de inocência e de inedúbio pro réu. Para haver uma condenação, tem que haver 100% de certezas. Para haver uma absolvição, basta haver 1% de dúvidas. Isto é uma aquisição da modernidade, da civilização. Antigamente não era assim. As pessoas eram condenadas antes sequer de haver uma instrução de processo. Eram condenadas durante a instrução. As torturas que se faziam para as obrigar a confessar era uma coisa terrível de que a Inquisição marcou infelizmente, a nossa história. António Marinho Pinto, muito obrigada pela sua participação nesta opinião pública. Seguramente daria para mais uma hora de debate, com certeza. Dizer-lhe só, no final deste programa, que o debate continua na nossa página na internet, onde pode escrever um comentário. O endereço é sicnoticias.sap.pt/opinião pública. Eu chego com mais informação daqui a pouco no Jornal das 6. Até já.